Vamos invadir a Venezuela. Eu não sei, mas eu quero aprender. Então vamos aprender juntos. Ou como eu gosto de dizer, juntes. Os Estados Unidos mantêm algumas instalações militares permanentes no Caribe e América Central. E com a possível invasão dos Estados Unidos contra a Venezuela, surge a pergunta: como os Estados Unidos podem invadir a Venezuela? Para ser mais específico, por onde e como? É isso que vamos mapear nesse vídeo. Vamos analisar como eles chegariam até a Venezuela, como possivelmente invadiriam seu território e como possivelmente capturariam Maduro, do qual já existe uma oferta dos Estados Unidos no valor de 50 milhões de dólares. Bora, tropa, bora capturar. O problema é que os caras querem vivo, cara. Inclusive, tem teorias que ele tá andando aqui por solo brasileiro, hein? Então vocês ficam atentos aí, que tem 50 milhões de dólares andando por aí em algum lugar. Mano do céu, cara. O problema é que os É a caras chance. querem. Eles querem vivo, né, mano? Se não fosse vivo, pô, já era os guris já. Ah, Dólares é pela real. sua prisão. Vivo aí é E a foda. primeira coisa que temos que analisar é a dificuldade de penetrar na Venezuela pelas suas fronteiras. No leste existe a Guiana, que não tem estradas que levam à Venezuela, e é uma imensa floresta, inabitável. Ao sul é a mesma coisa, menos de 10% dos venezuelanos vivem na Amazônia local, porque é muito inabitável também e existem pouquíssimas cidades. Portanto, um possível ataque dos Estados Unidos viria eventualmente do mar, mais especificamente da região do Mar do Caribe. Já que no Caribe, os Estados Unidos têm como principal e mais conhecida a base naval da Baía de Guantánamo, em Cuba, uma instalação mantida desde 1903 sob um tratado de arrendamento sem prazo de expiração. Outra presença permanente de destaque está em Honduras, na base aérea de Sotucano. Esse destacamento, com cerca de 500 a 600 militares americanos, atualmente serve como ponto de apoio avançado. E antes da gente continuar nosso vídeo, eu vou te apresentar rapidamente a escola do zero ao mapa primado, já que a gente escola do zero ao mapa primado. Sotucano é considerado o único centro estratégico aéreo para operações dos Estados Unidos na América Latina inteira. Ou seja, o único que poderia suportar invasões à Venezuela a partir da terra, se não considerarmos porta-aviões. Além dessas bases, os Estados Unidos mantêm locais de segurança cooperativa. Exemplos incluem as localidades em Aruba e Curaçao, as ilhas do Caribe sob jurisdição do Reino Unido e dos Países Baixos, e em Comalapa, El Salvador. Em Aruba e Curaçao, os Estados Unidos operam destacamentos aéreos rotativos. Mano, é engraçado que a gente vê isso daqui no mapa e a gente pensa, tipo, ah, pô, pertinho e tudo mais e tal. Cara, é longe pra um caramba esse bagulho, né, cara? Se você já Longe, passou de real. avião aqui por cima, cara, a floresta amazônica ali, cara, mano, você começa, tipo, a passar de avião, assim, por cima do lugar, tipo, mano, tu dorme, tu acorda, tu ainda tá em cima da desgraça da floresta amazônica. Mano, é muito grande, cara, esses bagulho aqui. Esses acordos, estabelecidos após o fechamento da base de Howard, no Panamá, em 1999, permitem cobrir o corredor do Caribe e do Pacífico Oriental, justamente para monitorar toda aquela região do Caribe, incluindo Fala, a José Venezuela. Cardoso. Boa Vale noite, lembrar cara. que não existem mais bases militares dos Estados Unidos no Panamá ou na República Dominicana. No Panamá, os Estados Unidos mantiveram instalações até 1999, quando naquele ano, pelo Tratado Torrijos-Carter, entregaram a base para o Panamá. Também é importante mencionar que existem territórios caribenhos dos Estados Unidos, como Porto Rico e as Ilhas Virgens Americanas, que há instalações e pessoal militar que servem à base de apoio e a operações regionais. Porto Rico, por exemplo, abriga unidades da Guarda Costeira, responsáveis por patrulhas no Caribe e serviu recentemente como plataforma de desdobramento para forças enviadas ao sul do Caribe. E em 2025, a antiga base naval Roosevelt, que foi fechada em 2004, voltou a ser operada no Porto Rico e ser usada de forma emergencial Deve ser porque a Amazônia é um estado. Que isso? como centro logístico para uma operação que ocorria naquela região. Inclusive, a base recebeu jatos F-35, cargueiros C-5 e unidades de fuzileiros navais americanos. Portanto, com essa presença militar gigantesca, não seria difícil chegar até a Venezuela. Mas o que a gente precisa entender de fato é aonde chegar na Venezuela. Bom, o país tem 3 cidades que se destacam em relação às outras: Maracaibo, que fica no oeste, Valência, perto da costa, e Caracas, que é a capital e onde mora Nicolás Maduro. Portanto, Caracas parece ser o ponto de maior interesse dos Estados Unidos e provavelmente onde fariam um possível ataque. Caraca, já tá pertinho já, né, mano? Você já chega aqui, você já tá no coração do bichão.
Cara, fácil aí, hein, mano. Não tá fácil pros Estados Unidos. E temos argumentos sólidos para pensar que Caracas seria o foco, porque Caracas não é apenas o centro político da Venezuela, é onde todas as forças governamentais da Venezuela convergem em uma única cidade. As sedes do Ministério da Defesa, do Estado-Maior das Forças Armadas e serviços de inteligência estão todos na capital, junto com as principais instalações militares. Controlar Caracas, portanto, significaria desorganizar completamente a cadeia de comando do exército venezuelano e cortar a capacidade do governo de coordenar respostas para outras regiões. Além disso, a maior parte das elites políticas e econômicas do regime vive ali, o que transforma a cidade em um símbolo de poder. A queda de Caracas, mesmo que temporária, seria um impacto gigantesco na economia da Venezuela e no governo da Venezuela. Semelhante ao que ocorreu em Bagdá em 2003, quando os Estados Unidos controlaram a capital, e isso precipitou a queda do governo iraquiano. A Venezuela é altamente dependente da indústria do petróleo também, que historicamente correspondeu por cerca de 1/3 do PIB do país, 80% das exportações e mais da metade das receitas do estado. A cidade também abriga a sede da PDVSA, que é a estatal venezuelana de petróleo. Além disso, as principais regiões petrolíferas, em especial a faixa petrolífera do Orinoco e a bacia do Lago Maracaibo, estão próximos a Caracas. O porto de Lagoaíra, a apenas 30 quilômetros de Caracas, é um dos mais importantes do país, inclusive. Não só pelo volume, mas também pela proximidade da capital e do aeroporto internacional Simão Bolívar. Ali é só 30 Juntos, o porto e o aeroporto... Pertinho, muito né, fácil mano? para os Estados Unidos, muito fácil os Estados Unidos invadir ali por praia e chegar até a capital. Pertinho, pegou a praia e acabou. Caraca. O porto da Grande Caracas forma a principal porta de entrada de importações e exportações, cerca de 40% da saída de exportações não petrolíferas. Isso quer dizer que, controlando Caracas, você controla o poder governamental da Venezuela, mas não controla a principal fonte de receita do país, que fica na faixa do Orinoco, que é a região petrolífera mais importante da Venezuela na atualidade. Situada no centro-leste do país, estende-se por mais ou menos 55 mil km² ao longo do rio Orinoco, abrangendo os estados de Guárico, Anzoátegui, Monagas e parte de Bolívar. Essa província concentra a maior parte das reservas nacionais e estima-se que 220 bilhões de barris dos 300 bilhões da Venezuela. E para os Estados Unidos, isso representa muito mais que uma reserva de petróleo. É uma das últimas grandes reservas acessíveis do hemisfério ocidental. Para você ter uma ideia, o Orinoco rivaliza diretamente com a quantidade de petróleo que tem na Arábia Saudita. E sua proximidade Caraca, isso daí é insano, Agora eu entendi cara. que os Estados Unidos tá tão interessado nisso aí, né, cara? Não, isso daí todo mundo já petróleo sabia. estão Já. Isso daí todo mundo já sabia, já. Porra. Os caras têm petróleo pra um caramba, cara. Pra um caramba. geográfica em relação ao Golfo do México torna o transporte Já extremamente chegou a barato e bater rápido. muitos Além países, disso, né, parte da do Europa petróleo por dessa causa do região petróleo. Sim, sim. é do tipo pesado, Quando os do qual é o governos que que menos não tem reinava, nos Estados o pessoal ganhava Unidos. muita É grana. ideal para refinarias americanas localizadas no Texas e na Louisiana, projetadas historicamente para processar esse tipo de óleo. Isso explica porque, mesmo sob sanções, o governo americano manteve exceções e licenças específicas para algumas empresas de energia que negociavam com a PDVSA. Portanto, controlar esse corredor energético é extremamente vantajoso para os Estados Unidos, assim como eles fizeram em outros lugares, como o Iraque. E aqui entramos no ponto onde talvez os Estados Unidos tenham mais interesse, porque o petróleo é transportado até a unidade do Complexo Industrial José Antônio, que fica na costa da Venezuela. Fala, Emanuel. Nossa, o povo soviético, meu parceiro. Fala. Lá passa pelo melhoramento e depois é exportado pelo terminal Puerto de José, que é responsável por 60% das exportações do país. Portanto, além de Caracas, uma invasão nesse lugar também seria de grande interesse. Mas, de toda maneira, se o foco for deter Nicolás Maduro, vamos presumir uma invasão a Caracas, que não é nada fácil, porque a cidade está geograficamente bem posicionada atrás de duas cadeias de montanha, o Parque Nacional El Ávila e o Parque Nacional Henri Pittier, o que dificultaria a tomada de Caracas, já que existe apenas uma rota, que é o túnel Boquerón, que conecta a região portuária de Caracas até a cidade. Por sua vez, esse túnel poderia ser facilmente bloqueado pelas forças nacionais da Venezuela e, portanto, impedir a entrada pela principal rodovia que leva até a cidade. Mas pensa, se os caras bloquearem o túnel, tá ligado?
Os caras não estão cortando. Os caras não estão É, tô cortando o cortando todo o próprio. suporte à própria luta na praia, entendeu? É, Já teriam que assumir que já perderam a praia, né? não, não, Aí, pô. só que não é nem isso, Razel. Tu viu, tipo, os caras falando que, tipo, eles levam petróleo, tipo, pra É, exportar petróleo, toda a eles base precisam. econômica dos Os, caras também depende disso aí, sim. os caras bloqueiam o ataque por terra ali, vamos dizer, ó, bloqueiam o ataque por terra. Mas também não vende mais nada, né, cara? Meu Deus, os caras tão muito na merda. Até É, existem fora os outras estradas assaltos menores. aéreos que os Estados Unidos têm, que, tipo, é uma força muito grande dos Estados Unidos, e são as forças aéreas, então isso aí não seria problema para eles fazer Sim, assalto aéreo com helicóptero, caça, avião de paraquedista, isso aí de menos, eu acho. sim. Que passam pelas montanhas, mas a única outra rodovia fica a 95 quilômetros de Caracas e, portanto, é muito distante. Imaginar um ataque aéreo por ali, então, seria mais plausível, mas a Venezuela mantém um sistema de defesa antiaérea considerado um dos mais robustos da América Latina, composto por radares russos. É, mais robusto da América Latina. Não Eu sei quero se ver ele diz muito. detectar o B2, né? Não sei se diz muita coisa, tá ligado? É, tipo, é mais robusto da América Latina. Eu só fico olhando, tipo, beleza, tá ligado? Beleza. Fala, Kenshi, boa E noite, mano. baterias E aí, Kenshi, meu bom? Como estamos? Como estamos? S-300 instaladas justamente em torno de Caracas e nas proximidades das principais refinarias. Esses equipamentos foram adquiridos justamente logo depois das primeiras sanções impostas pelos Estados Unidos e visam proteger a capital Caracas e também a faixa do Orinoco, onde estão posicionadas a maioria das baterias antiaéreas. Ainda assim, apesar da capacidade de dissuasão da Venezuela, o país enfrenta sérios problemas de escassez de peças, o que reduz drasticamente a eficiência dessas defesas. Até porque estamos falando dos Estados Unidos, que são a maior potência militar global do planeta. A USAF americana, que é a Força Aérea, opera a maior frota aérea do mundo. São cerca de 5.000 aeronaves. Enfim, atravessando essa barreira geográfica, dali o foco teria que ser a residência de Nicolás Maduro, que é o Palácio de Miraflores, situado no centro de Caracas. Com a captura de Maduro, o governo da Venezuela ficaria extremamente enfraquecido e com a captura de Caracas, poderia de fato levar à deposição daquele governo, principalmente colocar um governo mais pró-Estados Unidos e que vá convergir com os interesses do mesmo. E o que evidencia isso é como os Estados Unidos já invadiram e derrubaram governos ao longo da história, especialmente na América Latina e no Caribe. Essas operações seguem o mesmo padrão. Primeiro, a justificativa humanitária ou de segurança regional, depois o deslocamento rápido de forças navais, seguido pela ocupação temporária e a deposição do governo. O que vocês acham disso? Ó, o Paulo Cabral Júnior já falou ali, ó, já. Os Estados Unidos não têm direito de levar democracia a lugar nenhum. Cada lugar tem direito de ter as suas próprias regras. E aí, o que vocês acham? Os Estados Unidos têm que levar a democracia? A gente sabe que os caras têm interesse, tá ligado? Tipo, não tem como dizer que não tem interesse. Só que, por outro lado, também a população da Venezuela não tá muito feliz não, né, cara? Não tá muito feliz não. Tanto que você vê vários venezuelanos, né, fugindo pro Brasil e tudo mais. Então, fica naquilo, né? Fica naquilo. Ajuda, não ajuda? O que vocês acham? Um dos exemplos Na mais minha opinião, claros é que foi tem o que do ajudar. Tem que deportar mesmo. Acho que ditador tem que cair, entendeu? Ditador tem que cair. Se tivesse de fato um governo justo ali, de pessoas tentando fazer o melhor pra população, é tranquilo, hein? Ninguém tem que meter o dedão, não. Mas ditador, cara, tá mais do que claro que o maluco é antidemocrático com o povo dele e com os países de fora, então tem que cair. E aí, pelo em ovo, como é que você tá, meu parceiro? Panamá em 1989, durante a Operação Just Cause, Maduro ainda não e o foi não, objetivo pelo claro Inhovo, era mas capturar o vai ditador cair. Manuel Noruega, que era acusado de narcotráfico e corrupção pelos Estados Unidos. Em apenas alguns dias, mais de 27 mil soldados americanos invadiram o país, tomaram a cidade do Panamá e prenderam Noruega. E aí estabeleceram um novo governo, só que dessa vez alinhado aos interesses de Washington. E outro caso clássico é o do Iraque em 2003. Embora fora da América Latina, a mesma coisa se repetiu. Justificativa baseada na segurança internacional, Que não está a fim de viver sobre as regras dele, que saia
do país. Mas é embaçado isso daí, né, cara? É tipo, por exemplo, vamos supor que o Lula virasse um ditador, tá ligado? Tipo, pô, o Lula virou um ditador aí pra vocês. Aí, tipo, chega um maluco e fala, tipo, não, deixa o Lula lá, tá ligado? Vocês vão estar passando fome aí, comendo cacholo. Vão estar comendo cacholo e tal. E aí se diz, tipo, ah, mano, você não quer viver, só sai do Brasil, tá ligado? Pô, mó trampo, é mais fácil dizer do que fazer, né? Coitado dos caras. Bombardeios aéreos e depois o avanço terrestre. Casos semelhantes também ocorreram no Afeganistão, ou as intervenções em Granada em 1983 e as intervenções no Haiti em 1994. E fora que você tá falando, um governo sem povo não fica de pé, fora que muitos desses governos, né, eles dificultam de uma forma extrema, né, do pessoal fugir do país. É tipo a Coreia do Norte lá. A Coreia do Norte tá lá, mano. Os caras não deixam você sair do país. Você é obrigado a viver lá. E se você não é obrigado a viver lá tipo diretamente, os caras não deixam nem você saber o que existe no mundo afora, tá ligado? Então você, cara, você tá ali ó, trancadinho no seu cercadinho, você nem sabe como é que é o mundo lá fora. E se você tentar ir pro mundo lá fora pra descobrir, você ainda vai de ralo. Todas ocasionadas pelos Estados Unidos com esse mesmo padrão. Na Guatemala, por exemplo, em 1954, Exato. a CIA organizou um golpe contra Jacobo Arbenz, que havia nacionalizado terras da United Fruit Company. No Chile, em 73, os Estados Unidos financiaram grupos e operações que culminaram no golpe militar. E no caso da Venezuela, o controle massivo do petróleo e o país depender tanto disso torna um alvo ainda mais claro para os Estados Unidos. A perda da faixa de Orinoco e de Caracas e do porto de São José acabaria completamente com o poder da Venezuela. E o primeiro estágio da invasão envolveria bloqueios marítimos no Caribe e intervenções aéreas, com o objetivo de isolar o regime e cortar o abastecimento de combustível e alimentos. Em paralelo, as forças especiais, como os Navy SEALs e unidades Delta Force, poderiam realizar incursões cirúrgicas para desativar radares, capturar autoridades e garantir o controle inicial da infraestrutura crítica da Venezuela. O plano terrestre, caso fosse necessário, provavelmente viria de ondas rápidas a partir da Colômbia, com apoio logístico de bases já estabelecidas em Satucano e Comalapa. E com as tensões aumentando, os Estados Unidos militarizando mais o Caribe, com porta-aviões, fragatas e uma força militar constante, a invasão da Venezuela é realmente iminente. Meus amigos. Vai ter invasão. O que vocês Tá acham? feio pro Maduíno. O que vocês acham dessa invasão aí? Eu sei que tá todo mundo falando igual o Capitão Nascimento aí, ó, mano. Nesse exato momento, vocês estão falando igual o Capitão Nascimento. Senta o dedo nessa. Deixa o pau quebrar. Ai, ai.